Você sabia que existe o tempo de Deus para tudo na minha vida e na sua? Se você não sabia, convido você para ficar até o final desta meditação do dia de hoje, porque nós vamos falar sobre o tempo de Deus para tudo em nossa vida. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Desde já, convido você para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações na opção todas, curtir o vídeo, compartilhar e, claro, compartilhe agora com 10 pessoas que precisam também, assim como você, ouvir aquilo que Deus vai falar conosco dentro do Evangelho do discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, Mateus, dos versos 24 a 30 do capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: propor-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Aqui o Espírito Santo está falando comigo e com você a seguinte coisa: tem época da nossa vida que nós devemos deixar que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele trabalhe. Amém? Como assim deixar que o Espírito Santo trabalhe? Sabe aquela pessoa que te irrita? Sabe aquela pessoa que você posta alguma coisa na internet e ela vem, ela te ataca, ela tenta te oprimir de todas as formas? Pois bem, esta pessoa, ela é o joio na sua vida. Você sendo o trigo separado e escolhido por Deus, preste atenção, você não deve retrucar o que essas pessoas falam, porque esse tipo de gente sofre de uma coisa chamada precariedade de atenção. É um termo que eu inventei, mas a pessoa quer fazer de tudo para chamar a sua atenção, para chamar a atenção de outros. O que tu faz? Fica em silêncio. Ah, mas eu não consigo ficar em silêncio. Fica em silêncio. Ah, mas se eu falar eu tenho que me defender porque a minha honra está sendo tocada. Fica em silêncio. Se você se diz cristão, o que aconteceu com Jesus quando ele estava diante de Pilatos? Ele ficou como? Em silêncio. Jesus não abriu a boca para se defender em momento algum, mesmo ele sendo Cristo, não tendo pecado nenhum. Ele ficou em silêncio. É o que o Espírito Santo está falando contigo hoje. Sexta-feira, hoje é dia de muita gente sair, tentar se divertir, ir para as baladas. Só que, com certeza vai rolar aquele convite: vamos ali beber uma, vamos ali fazer isso, fazer aquilo. Tu simplesmente fala que não. Só isso. Não vou, não quero ir. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. É só você falar isso. Claro que vai ter o joio que vai apontar, que vai botar o dedo na sua cara, que vai falar a seguinte coisa: engraçado, antes de você se tornar crente, se tornar cristão, você topava tudo. Por que agora você não quer? Você simplesmente
não fala nada. Não entregue a sua consciência para aquele que aponta para você. Porque se você fizer isso, você estará dando lugar para o inimigo que está naquela pessoa, para ela tentar dominar você. E quando você faz isso, a pior parte é agora. Você deixa que aquela pessoa te domine as suas emoções. Você deixa que aquela pessoa entre no imaginário da sua cabeça e faça um triplex gigantesco. E não é isso que Jesus nos ensina. Caifás, quando fez aquele julgamento durante a madrugada, ele tentou entrar na cabeça de Jesus Cristo, mas foi o inverso. Cristo que entrou na cabeça de Caifás e montou um triplex absurdo. E sabe como a gente confirma? Quando Caifás pergunta, tu és o Cristo ou não? Jesus solta aquela linda frase maravilhosa que bugou a mente de todos que estavam ali. Você o disses. Ou seja, Caifás, se você disse que eu sou Jesus, então eu sou Jesus. Ali, meu querido, bugou a mente de todo mundo que estava reunido naquele pré-julgamento mentiroso, enganador. Pré-julgamento às 3 da manhã. Que juiz que abre às 3 da manhã para julgar alguém? Qual cartório, qual juizado funciona às 3 da manhã? Aquilo ali foi caso pensado para condenar Cristo à morte. Mas em nenhum momento você vê Jesus reclamando de alguma coisa, ficando nervoso ou olhando para o céu e falando, Pai, envia um anjo aqui para passar a espada em todos, para dizimar todos esses mentirosos. Não, Jesus foi até a cruz e lá na cruz ele olhou e falou, Pai, a ti eu entrego a minha vida, entrego o meu espírito. E ali Jesus falece, porém ele descansa. Não foi um falecimento de acabou, já era. Não, foi um falecimento de descanso. Tanto é que veio uma grande e enorme sombra que cobriu todo o planeta. Se bobear, cobriu foi todo o universo, porque o sol sumiu. E quando o sol sumiu, houve um terremoto naquele tempo. As catatumbas, as covas foram abertas. Pessoas que haviam morrido próximo à morte de Cristo ressuscitaram. Você está entendendo? Jesus não abriu a boca para se defender. Ele ficou calado. E a parábola do joio e do trigo vem para te ensinar uma coisa no dia de hoje. Continue semeando no reino de Deus. Vai se levantar joio? Claro que vai. Só que no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai enviar o ceifeiro ou os ceifeiros que vão tirar da sua vida totalmente o joio. Sabia disso? E uma informação que pouca gente sabe. O joio, ele é idêntico ao trigo, só que ele cresce e ele não se curva, porque ele não fica pesado, as suas espigas. As suas espigas são leves, ele cresce reto. O trigo não. O trigo cresce e o que acontece quando a espiga fica pesada? Ela se curva. E foi isso que os empregados do homem citado por Jesus Cristo já começaram a notar. Quando o joio cresceu junto com o trigo, cresceram retos. Só que o dono da fazenda, o dono das terras já sabia que tem uma diferença enorme. Por isso que ele disse, deixai crescer juntos o joio e o trigo. Quando chegar a época da colheita, vou enviar os ceifeiros, que serão os trabalhadores que vão colher e vão tirar primeiro o joio, vão atá-los, vão amarrá-los, separá-los, depois vão queimá-los, para depois eu mandar os mesmos ceifeiros ir colher o trigo. Amém? É isso, meu querido irmão e minha querida irmã, que você tem que fazer. Você é trigo, você não é joio. Você é luz, você não é trevas. Deixe que falem mal de você. Deixe que apontem. Deixa. Fala nada não.
Se precisar no futuro, se Deus te direcionar, aí você procura a justiça. Caso contrário, silêncio. Deixa o invejoso falar mal de você. Deixa o invejoso subir em cima da mesa. Deixa o invejoso fazer o que ele quiser. O filho e a filha do Senhor entende que ele é sal e luz. Ele entende que ele é luz em meio às trevas. A noite e o dia vêm para todos, assim como a chuva e o sol. A justiça do Senhor vem para todos, vem para justos e vem também para os injustos. Se Deus falou contigo, vá, abre essa empresa, vá e faça. Se Deus falou, fica, não saia do aluguel ainda, obedeça ao Senhor. Não vá querer fazer coisa errada. Se Deus falou contigo, vou te prosperar onde você está, fica, porque é um comando direto de Deus. Se Deus falar contigo, vá que eu tô nesse negócio, então vá. Simplesmente obedeça ao Senhor. Obedeça aos sinais. Ouça o que o Espírito Santo está falando contigo. Preste atenção à sua volta. Se você olhar para dentro de si, e se dentro de ti habita o Espírito Santo, ele vai te direcionar para você não cair nas ciladas do inimigo, para você não ser o joio. Você é trigo, você é sal, você é luz, você é separado, separada. Não vá fazer nada sem ter um direcionamento de Deus. Como nós lemos, os trabalhadores queriam arrancar de forma precipitada o joio, mas eles poderiam arrancar junto o trigo. E aí, a colheita daquele ano ia dar ruim. Porém, contudo, entretanto, o homem sábio, o dono da terra, de uma sabedoria ímpar, só disse para os seus funcionários: não, deixa crescer junto, ambos, joio e trigo. Quando já tiverem grandes, nós vamos saber o que é joio e o que é trigo. Aí sim, vamos arrancar o joio, separá-lo e queimá-lo. O trigo, vamos guardar, porque o trigo é o resultado de uma boa colheita. E eu quero determinar na sua vida: você é trigo, você não é joio, você é luz, você não é escuridão, você é sal, você não é o amargo. Você foi separado desde o ventre da sua mãe para ser homem de Deus e mulher de Deus. Amém? Por isso, nesse momento gostaria de convidar a você para orarmos ao Senhor, para tirar a precipitação do nosso coração, para tirar a ansiedade, porque nós vamos esperar no Senhor, porque precisamos esperar no Deus Altíssimo, no Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por isso, feche os seus olhos, levante a mão que você escreve, a mão da sua força, e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no dia de hoje aprendemos que não devemos ser o joio, não devemos nos precipitar sem um direcionamento daquele que é o Senhor da terra, aquele que é dono de tudo. Sem o direcionamento de ti, Pai, nós não vamos avançar, vamos ficar parados, porém orando, intercedendo e buscando a tua presença todos os dias, até que o Senhor vire para nós e fale: vá, vá que eu sou contigo, porque não queremos ser o joio, queremos ser o trigo, porque o trigo é fruto. O joio não tem fruto, ele é simplesmente aquela porção que não tem nada por dentro. Nós somos separados, somos lavados e remidos no sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos cobre e nos transforma de dentro para fora, não de fora para dentro. Aquilo que está dentro de nós, cujo nome é Espírito Santo, é ele que nos direciona, porque o Espírito Santo o Senhor deixou lá em Atos capítulo 1, deixou para que nós pudéssemos orar a ele, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Portanto, Pai, sopra em nós ainda mais a tua presença e aviva-nos de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, em o nome santo de Jesus Cristo. Não somos mais o mesmo. Por mais que as ofertas do inimigo cheguem a nós, nós não somos mais o mesmo. Hoje somos lavados, remidos no sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos traz a vitória. O sangue de Cristo que habita em nós, corre em nossas veias, que nos cobre do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, é Ele que traz o avivamento diário para cada um de nós. Por isso, Pai, te amamos, te louvamos e te bendizemos e declaramos: obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, que não desistiu de nós, e obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E se você foi abençoado no dia de hoje, foi abençoada, confirme isso com um glória a Deus, um aleluia e, claro, com a sua inscrição aqui neste canal. Curta, comenta, compartilha, envie para 10 pessoas esta palavra poderosa, que eu creio que tem muita gente que está se precipitando a fazer algo que o próprio Deus ainda não disse para ela fazer. Seja a luz na vida daquelas pessoas que ainda estão na escuridão. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.